Olá a todas e a todos. Eu sou Raquel Matos, da Universidade Católica Portuguesa, e venho falar um pouco, partilhar um pouco da minha experiência e das minhas reflexões sobre metodologias qualitativas em criminologia. Gostaria, como ponto de partida, que pensassem um pouco sobre os temas que pesquisam, os principais métodos que utilizam e também sobre a vossa própria perspectiva sobre as metodologias qualitativas em criminologia. Não podemos dialogar nesta sessão, mas gostaria que fizessem esse exercício antes de avançarem para o próximo slide. Em primeiro lugar, para partilhar convosco, o que gostaria de fazer uma breve resenha histórica sobre as metodologias qualitativas em criminologia até ao contexto atual. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que os métodos qualitativos não eram de todo relevante nas primeiras décadas do século XX. Predominava claramente um paradigma hipotético-dedutivo e as metodologias quantitativas, não só, mas, o que nos interessa, na criminologia. O que é que podemos aqui encontrar como exceções? Podemos encontrar como exceções os estudos etnográficos da Escola de Chicago, da década de 20, 30, do século XX, por exemplo, os trabalhos de Thrasher, de Shaw e McKay, o trabalho de White, trabalhos com uma grande componente qualitativa, de ida para o terreno, de contexto naturalista, embora, que são trabalhos pioneiros, embora seja relevante dizer que muitos dos trabalhos da Escola de Chicago, apesar de qualitativos, eram trabalhos com um pressuposto muito hipotético-dedutivo e com um grande objetivo de generalização. E, portanto, qualitativo sim, mas em muitos dos casos depois com alguma ambição de quantificação e de generalização. Em síntese, nos anos 40 e 50 avançaram as estatísticas e os métodos qualitativos estavam em segundo plano. O marco epistemológico era predominantemente positivista ou pós-positivista, com esta procura da quantificação e da generalização, mesmo com trabalhos qualitativos a serem desenvolvidos a partir da Escola de Chicago. Nos anos 60 e 70 do século XX assistimos a alguma alteração com a labeling approach, com o legado do interacionismo simbólico a trazer para a criminologia, ou a proporcionar na criminologia um novo paradigma na investigação sobre o crime, e também com os contributos das etnometodologias. Portanto, aqui nas décadas de 60, 70, podemos dizer que é um turning point, um ponto de viragem, e de facto o que aconteceu foi com esta reconstrução empírica da delinquência como uma construção social e jurídica, a labeling approach traz de facto os métodos qualitativos para a criminologia, traz-los para a equação da investigação em criminologia, sobretudo porque surgem novas questões metodológicas que pedem essas metodologias. Por exemplo, quais são os processos de interação através dos quais as instituições de controlo produzem as realidades sociais e o desvio, ou quais são as trajetórias de quem comete crimes, como é que essas trajetórias são produzidas num determinado contexto social. Portanto, estas novas questões são questões que pedem e dão enquadramento a metodologias qualitativas. Nos últimos anos, podemos dizer que a investigação criminológica qualitativa cresceu, ampliou-se, na análise de delitos particulares ou crimes particulares, na análise do funcionamento e das interações entre as instituições de controle social, de instrumentos penais, dos processos de construção e reprodução de práticas discursivas ou narrativas, procedimentos penais. Portanto, podemos dizer que, de facto, também um tema muito atual, a produção de conhecimento sobre a delinquência nos próprios meios de comunicação e nas redes sociais em particular, e, portanto, metodologicamente, este avanço valoriza e reconhece mais a importância do qualitativo. A análise do discurso, a análise narrativa, a etnografia, mas uma etnografia com um enquadramento diferente do da Escola de Chicago.
lugar ocupa atualmente a investigação qualitativa na criminologia? É uma questão que nos interessa colocar em particular nesta sessão. O que podemos dizer é que mesmo com esta evolução que acabei de apresentar, na criminologia, atualmente, assim como na maior parte das disciplinas e dos campos de investigação social, o uso de métodos qualitativos é uma segunda opção. Talvez isso tenha a ver com as expectativas que se tem, nomeadamente quando se fala em estudar o crime, o fenómeno criminal, e com a preocupação de que os estudos sobre o crime possam informar políticas e práticas, uma preocupação legítima e da qual partilhamos. Talvez, de facto, essa expectativa gere também uma expectativa de que políticas e práticas devam assentar em dados brutos, em estatísticas. Colocamos a questão, será mesmo assim ou terá de ser mesmo assim? Será que, de facto, a investigação mais qualitativa não nos dá também pistas muito importantes para determinar políticas e práticas relacionadas com o crime, com a justiça? Em relação ao lugar que de facto ocupam as metodologias qualitativas, há alguns estudos feitos sobre isso, nomeadamente algumas meta-análises e revisões sistemáticas que nos vêm mostrando nas últimas décadas como de facto o papel é um papel muito residual. Por exemplo, estes autores, Tewksbury e colegas, analisaram 725 artigos publicados em 5 das principais revistas de Criminology and Criminal Justice entre 1998 e 2002, e verificaram que apenas 6,3% dos artigos publicados eram artigos com metodologia qualitativa. E aqui na Justice Quarterly seria a revista de topo destas 5, com 10,9% dos artigos com metodologia qualitativa. Mas vejam, a quinta é Criminal Justice and Behavior, só com 0,7% dos artigos com metodologias qualitativas. Este estudo também de Cleck e colegas, em que analisaram desenhos de investigação e técnicas de recolha e análise de dados em todos os artigos empíricos em 7 das principais revistas de criminologia e justiça criminal em 2001 e 2002, e foram 375 artigos e encontraram 4,5% de artigos com metodologias qualitativas. Depois, este estudo de Buckler é um estudo que geograficamente se circunscreve ao contexto norte-americano, em termos temporais, entre 2013 e 2007, e esta análise de 375 artigos, 4,5% apenas são artigos com metodologias qualitativas. Aqui um outro texto de Tewksbury, um outro estudo deste autor e dos seus colaboradores, que mostra aqui, acrescenta-se, portanto, analisaram não só artigos publicados em 13 revistas relevantes de criminologia e justiça criminal, mas analisaram também teses de doutoramento, com esta preocupação de perceber o que é emergente na criminologia, o que é que os investigadores júnior que estão a dar os seus primeiros passos, quais são as suas metodologias, e o que encontraram foi que em 420 teses de doutoramento, apenas 52, ou seja, 12,38%, eram estudos qualitativos. Porquê, podemos perguntar-nos, um índice tão baixo de estudos qualitativos publicados? Será que há menos investigadores na criminologia a escolher este tipo de metodologias? Será que não se estão a formar investigadores para os métodos qualitativos e de forma rigorosa? Temos dados com responsáveis por revistas na área da criminologia que dizem que no máximo 15% é a sua estimativa dos manuscritos, dos artigos que são propostos para publicação, no máximo 15% são qualitativos. Expressaram também a sua vontade e desejo de publicar mais investigação qualitativa nas suas revistas. Encontramos também na literatura alguns inputs sobre o que é que pode ser a consequência de um número tão baixo, de uma taxa tão baixa de estudos qualitativos para o desenvolvimento da criminologia. Tewksbury, que é um dos autores das meta-análises que apresentei, é muito crítico em relação a esta questão e tem uma postura negativa ou pessimista. Diz que, de facto, há
uma pior, ou com menos estudos qualitativos, há uma pior comunicação da criminologia com os responsáveis políticos e com a administração e os profissionais da justiça. Portanto, o que ele diz é que se comunica melhor qualitativamente e diz também que a investigação quantitativa fomenta menos o debate teórico e eventuais ajustes e reajustes conceptuais. O que diz é que a área da criminologia, na sua opinião, necessita tanto de investigação qualitativa como quantitativa e que deveríamos trabalhar no sentido de aumentar aqui o equilíbrio, aumentando o número de investigações qualitativas em. Uma exceção ao forte predomínio dos métodos quantitativos na criminologia são os estudos de género ou a investigação de género. E eu gostava de vos dar um exemplo. E é um exemplo do primeiro estudo que eu desenvolvi na criminologia e que é um estudo que eu classificaria como um estudo de género. Gostava de vos apresentar muito brevemente aquilo que eu fiz neste estudo. Neste projeto sobre jovens reclusas, em que eu tinha como principal objetivo estudar as suas trajetórias de vida e analisar em que sentido é que as questões de género estavam relacionadas com a ocorrência do crime, mas eu comecei por um primeiro estudo, que aqui chamo de estudo A, com um objetivo mais simples de caracterização demográfica, criminal e jurídica de, idealmente, todas as reclusas até aos 21 anos de idade nas prisões portuguesas. Foi um estudo quantitativo, este primeiro estudo, em que eu analisei processos disponíveis na prisão de 49 reclusas de idade igual ou inferior a 21 anos que se encontravam nas prisões portuguesas. Encontrei, muito sumariamente, a partir desta análise, três características fundamentais. Por um lado, a centralidade das drogas. Por outro lado, o que eu chamei confusão demográfica e jurídica, porque encontrei nestas jovens muito envolvimento criminal de familiares, vizinhos ou amigos. Por outro lado, apesar de haver esse envolvimento, encontrei muita desorganização, ou seja, não falávamos aqui de organizações familiares em torno do crime. Terceira característica, heterogeneidade de trajetórias criminais. E a partir de uma análise quantitativa, eu consegui identificar três grupos distintos em termos de drogas, percurso criminal e envolvimento da família no crime. Este gráfico, ou este diagrama, sintetiza esses três grupos. Jovens na prisão por crimes contra a propriedade, com percurso na justiça e com consumos de substâncias psicoativas, à esquerda. Por outro lado, e como contraponto, jovens na prisão por crimes contra as pessoas, sem familiares envolvidos no crime e sem percurso na justiça. E em baixo um terceiro grupo, um terceiro cluster, podemos chamar assim, de jovens na prisão por tráfico de droga e com familiares também com envolvimento no crime. O que nós fizemos, e eu queria deixar aqui esta nota, é que este primeiro estudo, este estudo A, foi quantitativo, mas serviu apenas como introdução para aquilo que foi o nosso estudo qualitativo, mais relevante no global deste projeto de investigação. Gostava que notassem que nós partimos aqui de três clusters ou três grupos que serviram apenas como amostragem para um estudo qualitativo que no final nos mostra 4 grupos ou 4 posicionamentos distintos em relação ao crime, como eu vou chamar, ou seja, partimos de 3, mas encontramos depois 4 no final do estudo qualitativo e também uma indicação de que não se esgotarão provavelmente nesses 4 percursos. Mas isso é o resultado do estudo qualitativo que eu sumariamente gostaria de vos apresentar. Portanto, qual era o objetivo desse estudo qualitativo? Partindo do quantitativo que acabei de apresentar, analisar trajetórias de vida e experiências de reclusão de jovens reclusas. Entrevistamos 12 reclusas, dos 16 aos 22. Fizemos entrevistas semi-estruturadas aprofundadas. Partindo então daqueles 3 clusters, entrevistamos jovens que se enquadrariam num dos clusters, mais jovens que não se enquadrariam em nenhum, os chamados casos negativos. Então, como resultados, muito sumariamente,
Encontramos alguns temas-chave: drogas, prisão, as relações de género e a família, eram temas transversais às narrativas destas jovens. Significações do crime, o que é que encontramos? Uma oscilação entre discursos normativos e desviantes e uma racionalidade e prazer associados ao crime, destacou-se como resultado. Em termos de significados atribuídos à prisão, dificuldade em assumir que a reclusão possa não ser exclusivamente negativa, embora por vezes fosse essa a sua percepção. E finalmente, identificaram-se aqui, a partir destas narrativas, identificaram-se 4 posicionamentos em relação ao crime, ou 4 significados que estas jovens atribuem ao crime nas suas vidas, que eu sintetizo neste slide. Primeiro, identidade desviante ou estilo de vida criminal, e encontram aqui um excerto, se quiserem depois ler com calma. Gostaria de salientar que os nomes que aqui encontramos são naturalmente nomes fictícios. Primeiro, então, e eu não vou ler, convido-vos a ler com calma os excertos, mas o primeiro, identidade desviante, estilo de vida criminal. Segundo, identidade de transição, meios desviantes para identidades normativas. O terceiro, identidade de transição também da vitimação ao desvio. E, finalmente, uma outra forma de estar no crime, digamos assim, ou de dar sentido ao crime, a identidade normativa. Encontramos, então, estes quatro posicionamentos distintos, mas encontramos também outras identidades a partir da análise de um caso negativo, em que percebemos que havia lugar quer para uma identidade desviante, quer para uma identidade negativa. O que é que este estudo qualitativo que aconteceu em contexto prisional, o que é que este estudo então nos ensina? Que conclusões? E eu destaco apenas algumas breves conclusões. Principais conclusões. Os dados questionam uma visão mais tradicional da criminalidade feminina, pela diversidade de trajetórias de vida e de comportamentos delitivos que encontramos, pela heterogeneidade de significados e posições face ao crime, pela dimensão do prazer que é associada por estas mulheres ao crime, ao desvio, pela racionalidade e autodeterminação nesta delinquência feminina. Portanto, eu gostaria aqui, com este breve exemplo, não tenho tempo para explorar melhor as metodologias, mas só para vos mostrar, primeiro, a potencialidade da metodologia qualitativa, como nós podemos usar o quantitativo e o qualitativo num estudo em criminologia, sendo que, neste caso concreto, o estudo quantitativo serve, sobretudo, de ponto de partida e de amostragem para o estudo qualitativo, e como, neste caso concreto, ao queremos aprofundar significados, trajetórias, as narrativas das próprias mulheres que cometeram crimes, como ficarmos nos 3 clusters da análise quantitativa seria claramente pouco face àquilo que a investigação qualitativa nos poderia dar. Gostaria de concluir, no entanto, que antes de eu apresentar este estudo, eu disse que os estudos de género na criminologia são talvez a exceção no reinado das metodologias quantitativas. Ainda assim, mesmo na investigação chamada de género na criminologia, podemos dizer que quando comparamos os estudos com metodologia quantitativa e qualitativa, há mais metodologias quantitativas, mesmo nesta exceção que são os estudos de género. Ainda assim, um pouco mais frequente a metodologia qualitativa do que noutras áreas da criminologia. E era isto que eu tinha para vos dizer. Foi uma breve apresentação, sobretudo para vos dar exemplos e para refletirmos em conjunto sobre qual o papel, qual o percurso que tem sido feito pelas metodologias qualitativas em criminologia, o que é que pode ser o seu papel, para onde vamos e o que é que podemos fazer para que haja mais investigação qualitativa em criminologia. Obrigada, estou disponível para conversar, contactem-me.